Então, vamos lá, gente. A gente ia falar de estrutura e formação de palavras, né? Então, vamos lá. Estrutura das palavras. As palavras são divididas, né, em elementos mórficos, tudo bem? Que a gente chama de radical, raiz, né? Desinências nominais, verbais, afixos e por aí vai. Então, a nossa ideia é estudar essa parte agora, né? Então, vamos lá. Os elementos que nós vamos estudar são esses: radical, vogal temática, tema, desinência, afixos, vogais e consoantes de ligação, tá? Então, vamos começar com radical, né? Então, é o elemento que dá base e significado às palavras, né? E a gente acrescenta outros elementos. Então, para formar outras palavras com um radical só, a gente acrescenta os afixos, né? Que são prefixos e sufixos. Para a gente organizar novas palavras a partir de primitivas. Então, a gente forma as derivadas, né? Então, por exemplo, o radical pedre e certe, a gente tem pedreiro, pedreira, pedregulho, pedrinha, certeza, certinho, certamente, né? Vogal temática. A vogal temática é aquela que se une ao radical, né? E prepara ele para receber as desinências. E aí a gente tem as desinências verbais, né? Então, a gente tem três vogais temáticas. A gente tem o A, que é de primeira conjugação, a gente tem o E, que é de segunda, a gente tem o I, que é de terceira. Tá ok? Que aí marca, né? Os verbos em AR, ER e R. E que é importante a gente lembrar também. Os verbos em por e os derivados, né? Eles vão se encaixar na segunda conjugação, porque lá atrás no latim, eles, né, terminavam com ER, então eles vão ficar na segunda conjugação. Tudo bem? Até porque eles têm essas marcas. Aí a gente também pode ter os casos dos verbos, né, as formas atemáticas, que se destacam no presente do subjuntivo, né? Então, por exemplo, cantar é em AR, mas no presente do subjuntivo vai receber E. Vender é R, mas no presente do subjuntivo vai receber A. E partir é IR e vai receber A também, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Tema é o radical com a presença da vogal temática. Então, ferreiro, ferre, né? Cantamos, canta e por aí vai. Então, a gente funciona desse jeito. Então, por que a gente coloca isso aqui, né? A vogal temática, ela vai preparar, tá? A base do radical para receber os outros elementos. Desinência, né? As desinências, elas aparecem ali no final. A gente conhece muitas desinências verbais, porque a gente faz a parada de... Aqui, a parada é outra. A gente faz as conjugações verbais. Então, a gente sempre aprende, né? Desinência de primeira, segunda e terceira pessoa. Singular, plural, paraná, né? Só que a gente também tem desinências de nomes, que indicam quando vai ser um verbo, quando pode ser um adjetivo, ou quando pode ser a função de alguma coisa, né? Então, vamos lá. As desinências nominais, né? Elas podem indicar gênero e número, né? Então, gênero masculino, feminino e número singular e plural. Tudo bem? E aí a gente tem que chamar atenção para uma coisa. Nem sempre porque uma palavra termina com A, é porque ela vai ser feminino ou com O masculino. E nem sempre porque termina com S vai ser plural, né? Então, por exemplo, a mesa, né? A mesa não é feminino porque termina com A, porque se fosse assim, ó, eu voltaria lá para o caso do slide de cima, né? De aluno, aluna, que eu posso trocar o O por A e eu tenho masculino e feminino. Com mesa não vai ser assim, né? A mesa já é uma estrutura de feminino. A tribo termina com O, mas é feminino. E o telefonema termina com A, mas é masculino. Né? A gente tem que chamar atenção para isso. É a mesma coisa com os plurais, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do ônibus. Se você diz assim, pego um ônibus para ir para casa, você usou com S. Se você diz que vai pegar 2, 3, você vai dizer, peguei 2, 3 ônibus. Você vai continuar com a mesma estrutura. Então, por exemplo, em pires, que é aquelas casinhas que coloca debaixo, o pratinho que se coloca debaixo da xícara, lápis, ônibus, você tem S final, mas você, né, não tem uma questão de que você está marcando singular e plural, né?
Então, a gente tem essas marcas. Desinências verbais, né? Elas vão indicar a flexão de número e pessoa e de modo e tempo dos verbos. Então, a gente tem, né? Por exemplo, amo, o presente em amo, né? Uma desinência número pessoal, tá? Em vá, a desinência modo temporal. Caracteriza uma forma verbal de pretérito imperfeito do indicativo na primeira conjugação. Então, olha como é complicado, né? A gente não identificar o que é uma desinência dentro de uma palavra, porque ela vai organizar as separações entre nomes e verbos, certo? Então, ó, as desinências, então, são nominais, que informam gênero e número, e verbais, que informam número, modo, tempo, número e pessoa, tá? Então, aqui, por exemplo, garotas, o A é uma desinência de gênero que indica feminino. O S é uma desinência de número que indica plural. Desinências verbais, modo, tempo, número e pessoa. Então, a gente tem a desinência modo temporal, SSE, né, que é uma marca de pretérito imperfeito do subjuntivo, e MOS, desinência número pessoal, tá? Aqui eu coloquei um quadrinho para que vocês possam estudar em casa melhor as desinências modo temporais, fazer a diferença entre elas, tá ok? As números pessoais também, fazer a diferença entre elas. Então vamos lá, os afixos, né? Os afixos, gente, são elementos, são palavras que geralmente elas não têm significado sozinhas, né? E elas sempre vão estar juntas com o radical, e a partir disso elas formam uma nova palavra, tá ok? Isso que a gente chama de palavras derivadas, né? Você tem um radical e coloca nele prefixos ou sufixos e forma uma nova palavra, tá? Então, por exemplo, pingo, eu botei reis, virou respingo, um prefixo. Feliz, eu botei mente, virou felizmente, um sufixo. Sobreviver, né? Sobre prefixo. Charutaria, aria, sufixo. Vogais e consoantes de ligação, né? São os morfemas que surgem por motivos eufônicos. O que é eufônico? Vem do grego, né? Eu, que significa bom, e fônico do latim, que significa fonia. Então, um bom som, tá? Então, a gente usa isso para facilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Então, a gente tem aqui tanto vogal como consoante, né? Então, ó, gasômetro vem de gás mais metro. Parisiense, Paris mais ense. Paulada, pau mais ada. Cafeteira, café mais ilha, né? Então, a gente forma essas questões. E aí a gente tem o grupo de formação de palavras, que é formado por dois grandes processos básicos, né? Que é a derivação e a composição. Então, para lembrar, derivação, a gente só usa um radical. Composição, a gente usa mais de um radical. Tudo bem? Então, vamos olhar esse quadrinho aqui um pouco, né? Formação de palavras. Então, a gente tem a palavra primitiva, né? Que não deriva de nenhuma outra. A gente tem a base dela, tá? E aí a gente tem as derivadas. Resultam de uma ligação, uma palavra primitiva com um prefixo ou um sufixo, né? Então, a gente tem reler, por exemplo. A palavra primitiva é ler e eu coloquei um prefixo. Formei uma nova palavra, reler, né? Ler novamente. E as compostas, né? O que acontece com as palavras compostas? Você tem palavras primitivas, só que nas compostas você tem duas ou mais primitivas. Tudo bem? E aí você não coloca prefixo ou sufixo. Então, por exemplo, couve-flor. Couve é uma palavra, flor é outra. Quando eu uni, virou uma palavra composta. Tá? Por isso que o princípio de composição. Então, vamos começar com derivação, né? Que é o processo que a gente obtém sobre o quê? A gente pega uma palavra no primitivo, coloca afixos nela e vai formar derivadas a partir. Então, por exemplo, aqui, ó, forma é a palavra primitiva. Reforma, desforma, transforma, conforma, informa. O que eu fiz aqui? Eu coloquei prefixos, certo? E aí eu tenho novas palavras na língua portuguesa, tá? Então, no processo de derivação, deixa eu abrir aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor. No processo de derivação, né, eu tenho acréscimo ou supressão de afixos, ou seja, prefixos e sufixos. E aí, eu tenho esse grupo grande aqui. Então, vamos dar uma olhada. A derivação ela pode acontecer por prefixação, por sufixação, que é quando eu coloco o sufixo, certo?
por prefixação e sufixação, por parassíntese, regressiva, né? E aqui fora eu coloquei imprópria. Por que está aqui fora imprópria? O que acontece? Na derivação imprópria, você não tem prefixo e sufixo, tá? Na derivação imprópria, você tem uma mudança de classe gramatical da palavra, tá? Então, você tem uma palavra que é um substantivo, mas naquela frase, de repente, está funcionando como um adjetivo. Então, o que acontece? Por que a derivação imprópria a gente coloca aqui do lado de fora? Porque você não tem a questão de você tirar ou colocar prefixos e sufixos, tudo bem? Você tem realmente uma mudança da classe gramatical. Então, começaremos com derivação prefixal. E como é que funciona a derivação prefixal? Você tem um radical e você coloca nele um prefixo, tá? Então, vamos lá. Você tem, por exemplo, contrapor. Por é o radical, contra é o prefixo. Desfazer, fazer é o radical, des é o prefixo. Inútil, útil é o radical, in é o prefixo. Desleal, leal é um radical, certo? E des é o prefixo. Reler, ler é o radical e re é o prefixo. Desumano, vou ter que fechar, porque senão vocês vão conseguir ver. Desumano. Cadê? Desumano. Humano é o radical, des é o prefixo. Infeliz, feliz é o radical, in é o prefixo, tá? Sufixal, né? Você pega também o radical, né? A palavra primitiva e coloca após ela os sufixos para formar a palavra. Então, por exemplo, pedreiro vem de pedra, né? Você colocou eiro, virou uma nova palavra. Menininha vem de menina. Colocou inha no radical, virou outra palavra. Crueldade, você colocou dade, virou outra palavra. Felizmente, colocou mente, virou outra palavra. Realismo, que vem de real, colocou ismo, outra palavra. Então, aqui a gente tem derivação prefixal e sufixal, tá? Ao mesmo tempo. A derivação prefixal e sufixal, né? Como é que funciona? Acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva, né? Então, a gente tem aí deslealdade, por exemplo, né? O que acontece? Eu tenho um radical que, se eu retirar ele perfeitamente, ele forma uma palavra. A palavra leal existe, certo? Infelizmente, a palavra feliz também existe. O que acontece aqui? Se eu tirar qualquer um desses elementos, o meu radical ele tem vida própria, né? Ele tem um significado sozinho, ele não precisa de nenhum complemento. Então, isso que é um acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo. Ou seja, eu posso retirar os dois ou tirar só um, e eu tenho palavras também, tá? O importante é que o radical precisa ter, tudo bem, um significado. Então, vamos lá, né? Deslealdade, lealdade, desleal e leal. Infelizmente, infeliz, felizmente e feliz, certo? A gente tem agora a parasintética, né? O que é a parasintética? Se na derivação, né, prefixal e sufixal eu tinha por obrigatoriedade, né, o uso dos dois afixos, né, tanto para formar palavras diferentes quanto, né, para formar um arrazoado melhor de significância, aqui eu preciso do acréscimo simultâneo. Aqui na prefixal e sufixal eu não preciso. Até porque o meu radical tem significado sozinho. Agora, olha a diferença. Por exemplo, infelizmente, feliz aqui, ó, na derivação prefixal e sufixal, ele tem um significado sozinho, né? E se a gente também, ó, pegar aqui, ó, felizmente, tem uma palavra, e se a gente pegar infeliz, tem outra, certo? Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui a derivação parasintética, tá? Então, ó, amanhecer, né? Então, ó, manhã, magre e noite. Vocês podem ver que o radical, tudo bem? Ele não, né, tem significado sozinho.
E mesmo que, ó, amanhã não tem significado sozinho, amanhecer não tem significado sozinho. Então, o que, que isso quer dizer? Que eu preciso do acréscimo simultâneo desses dois aqui para eu poder ter o significado, né? Se eu retirar os dois, o meu radical não tem significado sozinho. Se eu retirar só um, também não, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois, tá? Derivação regressiva, para a gente finalizar, tudo bem? Derivação regressiva para a gente finalizar. Então, o que, que é a derivação regressiva? Né? É uma redução da palavra. Então, geralmente a gente produz substantivos, né, a partir de verbos em língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Comprar vira compra, beijar vira beijo, vender vira venda. Só que aí a gente tem que ter atenção com uma coisa, né? Para a gente descobrir se um substantivo vem de um verbo, a gente tem que saber qual é a palavra primitiva também, né? Então, vamos lá. Se o substantivo ele denotação, vamos voltar para o exemplo de cima? Compra denotação, beijo denotação, venda denotação, certo? Todos esses denotam ação. Então, quer dizer que eles originalmente vieram de um verbo, tá? Agora, se o nome denota algum objeto ou substância, é o contrário. Quer dizer que ele não veio do verbo. E aí eu botei aqui o exemplo para vocês, né? Compre e beijo, indicação. Então, são derivadas de verbos. Agora, por exemplo, a palavra âncora é um objeto. Neste caso, você tem um substantivo primitivo que deu origem ao verbo ancorar. Por exemplo, o barco ancorou na costa brasileira, né? Então, a questão verbal. Tudo bem? Até aqui, espero que sim, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que ter atenção também é o seguinte: a gente conhece a derivação regressiva como substantivos deverbais. Por que deverbais? Porque eles vêm de verbos, tudo bem? Então, só que nem sempre a gente vai funcionar com a questão do verbo. Então, eu coloquei esses 3 exemplos aqui, ó, tá? Por exemplo, o Portuga vem de português, o boteco de botequinho, comuna de comunista, tá bom? E o agito, aí vem do verbo agitar, amasso de amassar, chego de chegar. Então, olha só, o processo normal é criar um verbo a partir de um substantivo. Na derivação regressiva, a língua procede em sentido inverso, né? Que forma o substantivo a partir do verbo, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona. Principalmente agora que a gente entrou na área da tecnologia, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, existem elementos que a gente usa o tempo todo e que a gente automaticamente já transformou em verbo, né? Então, porque eu vou explicar dando um exemplo de como isso aqui se aplica na nossa língua, né? Que um verbo é criado a partir de um substantivo. Você está no computador aí e está assim, delete. Você criou o verbo deletar, certo? Scanner, escanear. Print, printar. Então, a partir de um substantivo, a gente tem o costume de trazer um verbo. Tudo bem? E aí? E aí eu vou parar aqui, porque eu acho que já deu muita informação. A partir da próxima aula, a gente vai ver derivação imprópria e composição, tá? Porque a derivação imprópria já é um conteúdo um pouquinho maior. Espero que vocês façam uma revisão desse conteúdo, né? Que vai ser importante, tá? E aí revisem o conteúdo para que na próxima aula eu consiga dar continuidade de trabalhar e a gente fazer uma bateria de exercícios.